Shalom, shalom pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Sharei Torá, em mais um Shiur Torá, mais uma aula de Torá aqui conosco. E hoje vamos tratar de um assunto, de um grande segredo, né, que é a Torá, na Parashat Hayesará, vem nos ensinar de uma forma muito oculta, muito mística, muito escondida, só para alguns. E hoje vamos ter a honra de poder trabalhar sobre esse versículo, sobre esse mistério. Hoje vamos estudar um livro chamado Kli Yakar, que quer dizer vasos preciosos, mais ou menos em português. Ele foi escrito por um rabino chamado Shlomo Ephraim Luntschitz, por volta do ano 1600, acho que 1602, para ser mais exato. Esse é um livro muito pouco conhecido e muito pouco estudado, mas assim, é um livro, um comentário de Torá, é uma obra fantástica. Ela possui grandes segredos espirituais, grandes revelações que você não encontra em nenhuma outra fonte. Então, o que nós vamos ler hoje se encontra, vou começar lendo na Torá, em Gênesis 23, no versículo 2, mais especificamente, e fala sobre a morte de Sara, ok? E o versículo começa da seguinte forma: Vatamat Sarah beKriya Arba, e morreu Sara em Kiriat Arba, Hu Hevron, onde hoje é Hebron, Be'eretz Canaan, na terra de Canaã, ok? Então, o segundo versículo da Parashat Hayesará ele é específico em mostrar o local onde Sara morreu. Então aqui fala que ela morreu em Kiriat Arba, em Hebron, e depois vem contar que ela foi enterrada na caverna de Marpela. Mas o interessante é que poucas mulheres na Torá são dadas o local exato da localização da morte delas. E isso por si só já chamou a atenção de muitos de nossos sábios. Puxa, por que foi tão específico no caso de Sara? E o outro fato que também é bem curioso é o termo Kiriat Arba, que aparentemente é o nome dessa cidade, que posteriormente foi chamada de Hebron. E isso chamou muita atenção. O termo Kiriat Arba chama muita atenção, ok? Por quê? Porque Arba, em hebraico, ele significa 4. É o numeral 4, né? Então, puxa, por que um local chamava Kiriat 4? Por que tinha esse 4? Qual que era a definição, né, desse nome? O que mistério estava escondendo esse nome? Que podia ajudar a gente a entender o porquê que o local onde Sara morreu foi tão bem detalhado pela Torá. Sobre isso existem muitas discussões dos sábios, muitos debates. Por exemplo, Rashi fala que Arba era porque nessa região moravam 4 gigantes, que era o Ahiman, Sheshai, Talmai e o pai deles. Ok? Isso ele se baseia lá no Sefer Bamidbar, no livro de Números, no capítulo 13, onde fala sobre esses gigantes, esses 4 gigantes, que habitavam na terra de Hebron. Outras explicações, como por exemplo de Rabbeinu Barriá, ele fala que Arba, que é o número 4, se refere às pessoas que ali foram enterradas, grandes homens que foram ali enterrados, como Adam, Abraham, Isaac e Yaakov. Então, 4 grandes homens ali enterrados, deu origem ao nome Arba. Mas essas explicações, apesar de serem válidas, elas são muito sucintas, elas são muito superficiais para poderem explicar o porquê que a Torá foi tão detalhista sobre o local onde Sara morreu. Ok? Eles explicam, na verdade, o nome da cidade, o porquê Arba, mas não explica os detalhes que a Torá está dando sobre Sara nesse local. Ok? E, por isso, é interessante
começarmos a nos atentar a alguns detalhes, ok? Primeiro grande detalhe é que Kiryat Arba está associado à morte de Sara, ok? E quem foi Sara? Sara foi a primeira matriarca de Israel, ok? Foi uma mulher de altíssimo nível espiritual. Foi uma mulher que dedicou a sua vida no serviço divino. Foi uma mulher que recebeu a promessa de Hashem. Foi uma mulher que teve contato direto com o Criador, teve contato direto com os anjos. Foi uma mulher casada com Avraham, o homem que foi capaz de retornar a este mundo o conceito da unicidade de Hashem. Então, o que ela sabia, o que ela aprendia com o seu marido, devia ser uma coisa, com certeza, eram coisas assim de altíssimo nível espiritual, os quais, com certeza, elevavam ao conhecimento de Sara sobre Hashem. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é que tudo que Kiryat Arba for nos revelar está associado a uma mulher, a uma pessoa de altíssimo nível espiritual. Ok? Com base nisso, vamos começar a ler o que está escrito em Kli Yakar, ok? Sobre justamente essa passagem. E ele começa falando o seguinte: e Sara morreu em Kiryat Arba, também conhecida como Hebron. Ok. Ele fala o seguinte: Kiryat Arba, 4. Este lugar foi chamado de 4 porque tinha 4 nomes. São eles: Eshkol, Mamre, Kiryat Arba e Hebron. Ok? Então, Kli Yakar, Rabbi Shlomo, ele começa a falar que o nome Arba, na verdade, ele representa os 4 nomes que esse local possuía. Ok? O primeiro era Eshkol, o segundo era Mamre, o terceiro era Kiryat, né? Depois foi chamado de Kiryat Arba, e por último, Hebron. Lembrando que o curioso é que Mamre, tanto Mamre quanto Eshkol, eram o nome dos 2 aliados de Avraham, que são reportados no capítulo 12 no capítulo 14 do Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, que o ajudaram na guerra dos 4 reis contra os 5 reis, ok? Inclusive, Mamre era o local de habitação de Avraham antes de mudar para Gerar, na região ali do rei de Abimelech, em Beersheba, porque esse local era de propriedade desse amigo dele, ok? Então, Sara mais ou menos morre na região onde Abraham habitava durante o relato da destruição de Sodoma, ok? Então, repetindo, são 4 nomes: Eshkol, Mamre, Kiryat Arba e Hebron, ok? Ok, tudo bem. Então, continuando, vamos ver o que ele fala. Então ele fala o seguinte, sobre esses 4 nomes: esses 4 nomes foram dados a esses lugares, porque nele, olha só, nesse lugar, porque nele haviam muitos cemitérios. Portanto, esses 4 nomes que foram dados a esse local conotam as 4 formas da morte. Olha só que interessante. Então, o que Kli Yakar está falando? Ele está falando que Kiryat Arba chamava Arba, que significa 4, porque nesse local tinha 4 nomes, ok? Mas na verdade esses 4 nomes não são nomes, mas eles são mistérios que mostram 4 tipos diferentes de morte. Olha só. O que a Torá está começando a nos revelar? A Torá está começando a revelar algo muito profundo, que até esse presente momento não tinha sido revelado. 4 formas em que o homem morre. Olha só, então, a Torá está mostrando um conceito espiritual que começou a partir deste versículo a ser revelado, a ser materializado nesta nossa realidade. Hashem criou, quando ele estabeleceu a morte sobre o mundo, ele estabeleceu 4 formas que o homem chegaria nesta morte.
Olha só. E neste momento, com a morte de Sara, a Torá começa a revelar quais são essas formas. Olha só. Então, vamos lá. E começa. A primeira corresponde ao Kliakar falando. O primeiro corresponde à primeira forma de morrer. E se esconde no nome Mamre. E esse está de acordo com o que está escrito. Vocês foram rebeldes. Olha, tudo bem, se você olhar o comentário da forma como está escrito, fica bem difícil. Temos que entender um pouco algumas coisas do hebraico. Ele fala que o primeiro tipo de morte, que é chamado Mamre, está relacionado ao que está escrito. Ele diz, está escrito que vocês foram rebeldes contra Hashem. Ok? Isso se encontra no Sefer Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7, ok? Que fala o seguinte: vocês foram rebeldes contra Hashem. Esse termo rebeldes, nesta passagem, no Sefer Devarim, está escrito como Mamrim, ok? Mamrim, que alude ao termo Mamre. Mamre é escrito como Mem, Mem, Resh, Aleph. As três primeiras letras, Mem, Mem, Resh. Mamrim, quer dizer rebeldes, é escrito como Mem, Mem, Resh, Yud, Mem, Sofit. Ou seja, as três primeiras letras de Mamre e Mamrim são as mesmas. Ok? Então, isso mostra que existe uma certa conexão entre elas. E o que Mamrim significa? Rebeldes. E o que é uma pessoa rebelde? É uma pessoa que vive no pecado. É uma pessoa que vive uma vida de iniquidade. É uma pessoa que reluta a ouvir a voz de Hashem, a entender a Torá de Hashem e a observar as mitzvot de Hashem. Ok? Ou seja, a primeira morte, o primeiro tipo de morte que Hashem colocou perante o homem como opção, presta atenção, os 4 tipos de morte nos é dada como opção. Ok? A primeira que nos é dada como opção é a morte que vem através da nossa rebeldia. E que morte que é essa? Ora, é uma morte, com certeza, por causa de nossos pecados. A todo ser humano é dado um limite que ele pode atingir de pecado. Se ele atingir esse limite antes de fazer teshuvah, então Hashem tira ele do mundo. Essa é a morte Mamre. E como que essa morte acontece? Mais de 90% das vezes dos casos, elas acontecem antes do tempo estipulado ao homem dado por Hashem antes que ele venha ao mundo. Ou seja, esse homem morre antes que seus anos se completem. Ele morre cedo, em outras palavras. E quando alguém morre cedo, como é que essa morte acontece? Ou por acidente, ou por uma doença grave, ou por uma bala perdida, ou por um assassinato. Ou seja, a primeira morte que é colocada perante o homem, olha, se você quiser essa morte você pode ter, ela é a morte dada àqueles que têm uma vida iníqua, os pecadores, aqueles que não se preocupam com a Torá de Hashem, aqueles que não se preocupam com os mandamentos, aqueles que não se preocupam em desenvolver um relacionamento com o Criador e muito menos praticar a tzedakah. Muito menos se engajar nas mitzvot entre o homem e seu próximo. Esses, inevitavelmente, serão tirados do mundo cedo e de uma forma dolorosa e agoniante. Ok? Essa é a primeira opção que Hashem põe perante o homem e que a Torá está nos revelando. Olha só. Aí ele continua, Kliakar continua, e ele fala o seguinte: Eshkol, que é o segundo nome para Kiryat Arba, e um dos nomes do amigo de Abraham, está relacionado com a morte do próximo. Olha só. Como ao homem que enterra o seu filho. Como está escrito: como perderei eu ambos no mesmo dia? Bem estranho que Kliakar está falando de uma forma literal.
Vamos tentar entender. Ele fala que Eshkol é o tipo de morte comparável ao homem que enterra o seu filho. E sobre isso está baseado no que está escrito, mais especificamente em Gênesis 27, 45, que fala o seguinte: por que eu perderia vocês no mesmo dia? Ou seja, porque o que está escrito, eu, pessoa, faria vocês morrerem? É isso que está falando. E esse perder, em Gênesis, no Sefer Bereshit, está como Eshkal, Aleph, Shin, Kaf, Lamed. Eshkal, e é exatamente a mesma escrita do nome Eshkol. Aleph, Shin, Kaf, Lamed. Então, por essa comparação linguística, Kliakar nos revela que o Eshkol, o segundo tipo de morte colocada no mundo perante o homem por Hashem, trata do homem que perde alguém. Em outras palavras, a morte que é causada por um outro indivíduo. Olha só, esse é um tipo de morte, vamos dizer assim, um pouco mais inocente, ok? E que ela é causada não pela pessoa que morre, mas por uma pessoa próxima a ela. Como, por exemplo, o homem que enterra o seu filho. Muitas vezes, os pais são tão iníquos, tão pecadores, que Hashem tira os filhos deles, ou seja, os filhos morrem por causa do pecado dos pais. Ok? Muitas vezes, temos diversos exemplos sobre isso, ou por exemplo, quando os pais ensinam os filhos nos caminhos da iniquidade, e esses caminhos de iniquidade levam os filhos à morte. Então, esses pais, é como se eles matassem ao próprio filho. Ok? E essa morte que os pais dão aos seus filhos, Hash Shalom, que Hashem não permita a ninguém, é a morte que é causada por um terceiro. Não é causada nem para o indivíduo nem para o Hashem, mas ela vem por uma pessoa que é autoridade sobre espiritual, talvez, ou autoridade, qualquer tipo de autoridade, sobre a vida desse indivíduo. Então, o segundo tipo de morte é aquela morte que a pessoa sofre por causa de outrem. Um exemplo. Uma cidade que é destruída. O tzadik que mora nessa cidade. Ora, se a cidade é destruída, vamos, por exemplo, um terremoto ou um maremoto, e se há um tzadik nessa cidade, e ele acaba sendo morto junto a esse incidente, essa destruição dessa cidade, ele também foi morto por causa do pecado dos outros. O que isso nos ensina? O primeiro nos ensina que nós devemos nos afastar do pecado, nos engajar na volta de Hashem. Esse nos ensina a nos desengajarmos de companhia iníqua. Ou seja, lugares iníquos, pessoas iníquas, sociedade iníquas, que mais? Ambientes onde pecados são praticados, grupos de pessoas onde pecados são praticados. Se o tzadik, se o homem justo se associa ou se encontra nesse meio, qualquer destruição, qualquer morte que virá sobre esse lugar, sobre esse grupo, que é causada pelas pessoas que formam esse grupo, inevitavelmente levará junto a esse tzadik. Ou seja, a Torá está falando, tem um segundo tipo de morte que Hashem está colocando perante você. Aquele que será através de engajamento de pessoas iníquas. Ok? Então, é a pessoa que peca, e 2 é a pessoa que se associa a pessoas, lugares, sociedades, culturas e etc. pecaminosas. Ok? Então existem esses 2 tipos de morte. Ok, esse é o pai que enterra o filho. Ok? Aí ele continua. Kiryat, que é o terceiro nome, corresponde a uma cidade pequena. E Arba, que é 4, apontam aos 4 elementos.
Agora aqui já fica um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Kiryat, que é uma cidade pequena, na verdade, quando ele chama cidade pequena, ele está ali aludindo ao corpo físico. Ok? O corpo do homem é considerado uma cidade pequena, um microcosmo, vamos dizer assim. E ele fala, e o Arbá, que é 4, se refere aos 4 elementos. Por quê? Porque toda a matéria orgânica criada por Hashem tem em sua composição os 4 elementos. Fogo, terra, água e vento. Ok? Então, quando ele fala que Kiryat Arbá significa a quebra dos 4 elementos de uma pequena cidade, em palavras mais simples, ele está falando de uma morte natural. Ok? Por quê? Porque quando o homem morre, que é a pequena cidade, os 4 elementos se decompõem. Ok? O fogo, a água, o vento e a terra, que compõem a matéria orgânica, que mantém o corpo vivo, eles se desassociam e o corpo humano entra em decomposição. Ok? Então, quando isso só acontece em uma morte natural, em uma morte tranquila, em uma morte, vamos dizer assim, em paz. Ok? Mas, o interessante é que o Arbá, uma morte comum, você vê em pessoas independentes, se elas são tzadikim, ou se elas são pessoas rotim, pessoas pecadoras, ok? Então esse é um tipo de morte que ocorre com pessoas que elas não são tão más e tão iníquas, e nem com pessoas que se associam com pessoas iníquas. É o ser humano normal, é o ser humano que cresce, que nasce, cresce, trabalha, é bom para a família, é bom para o próximo, conhece uma ou coisa ou outra de Hashem, mas é uma pessoa que se dedica aos afazeres mundanos, se dedica ao dinheiro, ao seu emprego, à sua família, tudo isso muito nobre, mas não causa uma elevação espiritual a ninguém. Mas ao mesmo tempo que não causa uma elevação espiritual, essa pessoa não foi uma pessoa má. Hashem paga todas as bondades dos homens. E quando isso ocorre, ele permite que essa pessoa tenha uma morte natural. Uma morte já com seus 80, 90, 100 anos de idade, tranquila, sem doença, em casa, dormindo. A pessoa simplesmente morre de velhice. Uma morte boa, verdade. Então, sobre isso, Rabi Haim, na obra Or HaHaim, ele faz um comentário bem interessante. Ele fala o seguinte: esse nome, Kiryat Arbá, revela que a morte é a desintegração dos 4 elementos que compõem o corpo, ou seja, fogo, terra, ar e vento. Por isso que ela o chama de Evrom, aludindo a Havor. Ou seja, a mensagem é: quando o tzadik morre, ele não deve ser visto através do processo de desintegração. Tudo bem. Aqui ele já começa, Or HaHaim começa a entrar já no ajudar o Kliyakar no que ele está falando. Então, Rabi Haim ele explica que Kiryat Arbá é quando o homem morre e os 4 elementos do corpo se desassociam. Por isso que Kiryat Arbá é comparada a Hebron. Hebron, esse nome, é escrito com Het, Bet, Resh, Vav, Nun Sofit. Com essa mesma raiz dessa palavra, se forma a palavra Havor, que é Het, Bet, Vav, Resh, Havor. Isso mesmo. E Havor significa algo como associado, ajuntado, ok? Por quê? Porque os 4 elementos são associados e ajuntados, que dá a forma do corpo. Quando eles deixam de ser Havor, Hebron, esses elementos se desassociam e o corpo morre. Ok? Ok. Então, ele continua. E ele fala o seguinte, vamos lá. Evron por último temos Evron, ok? Temos Evron, que é o último nome, que significa também Havor, que ao mesmo tempo que significa a junção dos 4 elementos,
Kli Yakar nos dá uma outra explicação para esse Havor. Significa a junção da alma, ou seja, da pessoa que morre, com Hashem pela morte do beijo divino. Olha só. Hebron é o local onde posteriormente seria conhecido como Portões dos Céus. Espera aí, então, vamos ver com mais calma. Nossos sábios ensinam que existe um tipo de morte chamada beijo divino, ok? Essa morte, ela foi dada melhor dizendo, ela foi escolhida, vamos dizer assim, por poucas pessoas na Torá. Entre elas, Abraham, Sara, por isso que está citado Hebron nesse versículo, Moshe e Aharon, o irmão de Moshe, o primeiro Kohen Hagadol. Então, essa é uma morte que ela exige um alto nível espiritual. Ela exige uma busca alta de Torá, de mandamentos, de uma vida de tzedakah, ok? Ou seja, em outra palavra, essa morte chamada como Hebron, a quarto tipo de morte, é a única que leva o homem à salvação. Olha só, o primeiro morreu pelos pecados, Gehinom. O segundo morreu pelos pecados dos outros. Ora, se estava associada com pessoas más, Gehinom. O terceiro morreu uma morte boa. Não sabemos se a pessoa vai para o Gehinom, se não vai, não sabemos. É uma morte que não diferencia um tzadik de um roté, de um pecador para um justo. Porém, essa última é a única que diferencia. Essa única que associa a alma do homem subindo a Hashem. Ok? Ou seja, em outras palavras, ao homem foi dado 4 caminhos. O caminho do pecado, o caminho de se associar ao pecado, ao caminho de ser morno, ou seja, não ser bom nem mal, ser apenas mais um número embaixo dos céus, e por último, o caminho da salvação. O caminho que leva ao Olam Rabá, a era de Mashiach. Estão entendendo? Então, assim, mais do que a morte, estamos falando de caminhos de vida e caminhos de pós-vida. Estamos falando de ação e reação. Estamos falando de ação em vida e reação no pós-vida. Como é que vai ser? Hashem, a Torá está revelando, Hashem está revelando através da Torá, através da morte de Sara, como é que é a reação espiritual frente à ação da vida do homem nessa terra. Então, a Torá nos revela os 4 tipos, os 4 caminhos, os 4 estilos de vida que o homem pode ter através das mortes. O primeiro é a vida de pecado. A vida vai ser curta, sofrida. Segundo, é a vida de associação com pessoas pecadoras ao pecado. Mesmo que essa pessoa não pratique esse determinado pecado, se ela se associa com pessoas que praticam, ou se ela começa a achar que essas práticas são comuns e bem aceitáveis, ela se encaixa no segundo grupo. Um terceiro é o homem que não é bom nem mal, é o homem morno. O cara que foi bom, também foi mal, mas também não foi tão bom nem tão mal. É um homem que nasce, cresce e morre, mais um embaixo dos céus. E por último, é aquele que vai ter a alma elevada a Hashem. Esse é a morte que Sara recebeu. Esse é o motivo que a palavra Kriyat Arba aparece associada a Sara. Por quê? Para nos ensinar, através de Sara, como atingir esse quarto grupo. Como, ao invés de morrermos, termos a nossa alma levada a Hashem. Os 3 outros morrem. O quarto grupo, Sara não morreu. Sara pode ter o corpo definido como uma pela mentalidade humana, morreu. O corpo dela morreu. Mas Sara não morreu. Sara foi levada a Hashem. É diferente. E a Torá cita Kriyat Arba, cita essa situação fatídica na vida de Abraham, para nos ensinar como chegarmos a esse ponto. Tal coisa ainda não havia sido ensinada na Torá de forma tão precisa quanto agora.
E como que Sara se tornou digna de receber essa morte? Horas. Isso está revelado num versículo anterior, em 23:1, antes da... Um versículo anterior a esse, o primeiro versículo da Parashat Hayei Sarah, e está escrito o seguinte, vamos lá, Vaihiu Hayei Sarah, e foi a vida de Sara, Mea Shana, 100 anos, Ve'ezrem Shana, 20 anos, Ve'sheva Shanim, e 7 anos, Shnei Hayei Sarah. Esse versículo, ele é muito estranho, porque ele fala o seguinte, e foram os anos de vida de Sara, e foram 100 anos, e foram 20 anos, e foram 7 anos, os anos da vida de Sara. Horas, por que não está escrito que Sara viveu 127 anos? Ou por que os anos de vida de Sara foram 127 anos? Por que está escrito e 100 anos, e 20 anos, e 7 anos? Essa forma é muito, eu não vou dizer não usual, porque ela acontece mais algumas vezes na Torá, mas ela chama muita atenção pela forma que ela é expressa, ok? Então, sobre isso, fala o seguinte, Kliakar, rega, ok, aos 100 anos, Sara era linda como uma garota de 20 anos. Aos 20 anos, Sara era tão inocente quanto uma garota de 7 anos. Todos os anos foram repletos com bondade. Ok? Então, o que Kliakar está falando? Que essa separação de 100 anos, 20 anos e 7 anos serve para explicar que quando ela tinha 100 anos, ela era tão bela quanto uma mulher de 20 anos. E que, aos 100 anos, ela era tão inocente quanto uma criança de 7 anos. Ok. Mas o interessante é que se a gente olhar um pouco mais para frente, a mesma forma de relatar os anos de vida, 100 anos, 20 anos, 7 anos, ela é repetida com Ismael, um homem que claramente não foi tão justo quanto Sara. Ou seja, esse tipo de explicação, esse tipo de relato sobre os anos de vida de alguém, ele não necessariamente associa essa pessoa a uma vida de santidade. Porque Ismael também é relatado dessa forma. Lá em Bereshit 40 e... Agora está me falando a memória um pouco. Mas Bereshit 25. Capítulo 25, acho que lá no versículo 16, 17 mais ou menos. Fala exatamente a mesma coisa sobre Ismael. Então, tal interpretação, eu também acho um pouco, isso é a minha opinião particular, eu acho ela um pouco incoerente, porque como uma mulher de 100 anos de idade pode ter a mesma beleza de uma mulher de 20. São 80 anos de diferença, ok? A beleza, a mulher pode continuar sendo bela, mas são belezas diferentes. Uma bela mulher de 20 anos e uma bela mulher de 100 anos são as duas belas, mas não é a mesma beleza, ok? O mesmo é válido com uma jovem, uma inocência de uma criança de 7 anos de idade. A inocência de uma criança de 7 anos de idade, ela é muito baseada na ignorância, o que não é o caso de uma inocência de uma mulher de 20, 50 ou 100 anos de idade. Então eu achei um pouco incoerente. Mas tem um termo bem interessante que está aqui no Kliakar que fala o seguinte: vida repleta de bondade. E aqui se esconde mistério. Aqui que caiu a ficha depois de um tempo do que estava acontecendo. Assim como a Torá, o Kliakar também se esconde em muitas vestimentas para passar sua mensagem. Uma vida de bondade. Na verdade, uma vida de bondade é uma terminologia, um jargão rabínico que possui uma nuance por trás, ok? E quem explica bem isso é um rabino chamado Yosef Soloveitchik, nome difícil de pronunciar, numa obra chamada Mesorat Rahav, que não foi escrita por ele, mas foi escrita pelos seus alunos, com base nos ensinos desse rabino, do rabino Yosef. E ele fala o seguinte: uma vida repleta de bondade, é uma vida voltada ao estudo de Torá, à oração e à emuná, a fé.
E aqui entrega tudo. Vamos pensar. Uma vida de estudo de Torá. A Torá, ela não é algo que você senta e aprende do dia para a noite. Você pode até, se você tiver uma super percepção, uma super capacidade cognitiva, decorar a Torá em alguns dias. Você pega a Torá, lê freneticamente e você consegue decorar. Mas isso não significa que você sabe a Torá. Não significa que você estudou a Torá. Tem uma grande diferença entre estudar a Torá e ler a Torá. Você lê a Torá, você vai ficar a par dos acontecimentos, vai ficar a par da vestimenta. É que nem quando você vê uma pessoa de longe, você vê a pessoa lá do outro lado da rua. Você vê a pessoa, sabe que ela está vestindo uma roupa azul, um chapéuzinho laranja, um tênis branco, e você sabe que essa pessoa existe. Isso é ler a Torá. Quando você se envolve com uma pessoa, você começa a caminhar com essa pessoa, a viver com essa pessoa, a conhecer o íntimo dessa pessoa, que é algo que demanda muito tempo. Aí sim você conhece essa pessoa, você estuda essa pessoa. O mesmo é válido com a Torá. Ler a Torá, ela vai ser um estranho, um indivíduo estranho que você viu na rua, que você simplesmente sabe que acontece, que existe, que ele está lá. Mano, mais nada além disso. Estudar a Torá demanda tempo. É como conhecer uma pessoa. É ter que comer um quilo de sal juntos, que é uma pitadinha por dia. Demanda anos, demanda tempo, demanda dedicação. Por isso que o termo zaken, a sabedoria, é associada ao zaken, é associada à pessoa que é mais velha. Por quê? Porque a pessoa mais velha significa que ela teve mais anos de vida, ela teve mais tempo nesta terra para que ela pudesse desprender a absorção de conhecimento e para a prática desse conhecimento. Transpondo isso à Torá, uma pessoa que conhece realmente a Torá é uma pessoa necessariamente mais velha. Ok? É uma pessoa que já chegou lá nos seus 60, 70, 80, talvez 100 anos de idade. Ou seja, os 100 anos de idade está associado ao estudo e ao conhecimento da Torá. Tudo bem? A oração. A oração, para que uma oração seja realmente efetiva, válida, uma tefilá correta, ela necessita que a mente do homem seja liberta. Ela necessita que o homem seja consciente de si mesmo e da realidade. E tal característica humana, ela não é atingível sem que o homem chegue na idade adulta. Ou seja, sem que o homem chegue na fase pós-adolescência, que começa em torno dos 20 anos de idade. Então, a oração, ela trata de um desprendimento da capacidade que o ser humano desenvolve de conseguir analisar ao seu redor. E não só o mundo material, não só o mundo que é perceptível através da nossa visão, mas também o mundo espiritual. Ela consegue ser capaz de detectar aquilo que é bom e que é ruim para ela, tanto pelos conceitos humanos quanto pelos conceitos espirituais. E isso pode ser aplicado através da oração. A pessoa, através da oração, ela entra na presença de Hashem com propostas, com propósitos, com pedidos, com ideias, pelas quais ela só foi capaz de desenvolver a partir do momento em que ela atingiu sua idade adulta e a sua mente se tornou apta a conceber ao mundo que está ao redor dela. Olha só, ok? Então estamos definindo aqui o termo dado para o Kliyakar, vida repleta de bondade, que é estudo de Torá, oração e emuná. Por último, é o que ele falou, emuná, a fé. A fé é uma coisa muito delicada de se definir em um vídeo. Ela tem diversas concepções, tem diversas frentes que ela pode ser estudada, mas, dentre todas, existe um detalhe, na verdade, existe um detalhe que está em todas essas definições, que é a inocência. Uma fé verdadeira, uma crença verdadeira em Hashem, ela não é possível se o homem não desenvolve um coração puro, se não desenvolve uma certa inocência. Por quê? Porque o homem que crê em Hashem, com um coração que não está purificado, ele necessariamente entrará em barganha com Hashem.
Ele vai crer em Hashem por motivos escusos, seja eles qual for, dinheiro, bênção, prosperidade, seja lá o que for. Quando a pessoa consegue purificar o seu coração e entrar em um estado de inocência, como uma criança, olha só, como uma criança, ela será capaz de atingir a verdadeira emuná, a verdadeira fé, que é engajamento no serviço divino por simples amor ao serviço divino, por simples amor a Hashem. Sem barganha, sem nada em troca, sem, você faz o que eu faço, sem nada disso. Simplesmente faço por amor, faço porque meu coração está purificado, pela inocência da minha fé. E isso é comparável a uma criança pequena, talvez de 7 anos de idade, podemos dizer assim. Então, a vida repleta de bondade, que é o estudo da Torá, a oração e a fé, a qual pode ser definida aos 100 anos de idade, que é uma idade avançada, que requer tempo para se estudar a Torá. Uma idade adulta, aos 20 anos, que requer, que requer uma compreensão de realidade. E a fé, que requer a inocência de uma criança de 7 anos de idade. O que então a Torá está nos revelando quando fala que Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos? Está falando que Sara viveu Torá, que Sara se engajava em oração, que Sara não barganhava com Hashem, que Sara tinha um coração puro, que Sara tinha a fé verdadeira e que tudo que Sara fazia era por amor aos céus. Não esperava nada em troca. Olha só que fantástico. Então a Parashat Chayei Sarah começa falando, olha, Sara seguiu Torá, estudou Torá, observou mitzvot, praticou tzedakah, se engajava na tefilá, na oração, tinha a percepção do mundo e através dessa percepção ela se aproximava daquilo que era bom e se afastava do que era mal. Propunha a Hashem, em sua oração, coisas significantes, não barganhava com o santo. Que mais? Tinha inocência, um coração puro como uma criança. Esses foram os anos de Sara. Assim termina o versículo. Olha só que fantástico. E foi isso que foi dito antes do segundo versículo, que fala sobre os 4 tipos de morte. Ou seja, o que a Torá está nos ensinando? Primeiro, ela abre falando da vida de Sara. Sara seguiu Torá, se engajava em oração e tinha um coração puro. E por causa disso, das 4 mortes que Hashem estabeleceu nessa realidade e colocou perante o homem para escolher, ela foi capaz de escolher a última, que era Hevron, por causa do que foi explicado no capítulo anterior. Isso é fantástico. Este é o caminho da salvação que a Torá está revelando no capítulo 23, nos versículos 1 e 2. Iniciando a Parashat Chayei Sarah, já começa com essa revelação, esse mistério fantástico. E eu espero que cada um de nós, que nós possamos absorver isso, nós possamos entender esses mistérios, que possamos cada vez mais absorver Torá, praticar Torá e através dessa Torá purificar o nosso coração, engajar no serviço divino com verdadeiro amor. Esse é o propósito do nosso ensino de Torá, do ensino de Torá aqui do Sha'arei Torá, é poder abrir, é poder levar uma Torá de uma forma prática a todos, para que todos possam verdadeiramente se engajar nesse serviço divino. E que a gente possa trazer o Tikkun Olam e que Mashiach venha através desse nosso serviço. Bezrat Hashem, que seja em nossos dias. Pessoal, quero pedir aí, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, dá um suporte ao nosso trabalho aqui do Sha'arei Torá, ok? Somos um grupo pequeno, não temos intenções nada além de ensinar a Torá, ok? Ativa o sininho também e compartilha com seus amigos, compartilha esses ensinos e vamos juntos trazer a Torá de Hashem, uma vida de Torá a esse nosso mundo. Shalom, shalom, bênção a todos.